Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula 15 do curso multidisciplinar em agroecologia. Nesse módulo, estamos trabalhando sobre os alimentos agroecológicos e a soberania alimentar. Meu nome é Angélica Cristina da Siqueira. Sou nutricionista e mestranda em desenvolvimento rural pela URGS e irei trazer alguns tópicos sobre os diálogos entre a agroecologia, a soberania e a segurança alimentar e nutricional na agenda pública brasileira. Para isso, a proposta dessa aula vai ser organizada em 3 momentos. Vamos começar alinhando alguns conceitos básicos para entender onde essas temáticas se conectam. Depois, vamos explorar alguns marcos sociais e institucionais na história brasileira, desde a década de 1970 até os dias atuais, ressaltando o papel dos movimentos sociais na construção da política pública. E, por fim, proponho algumas reflexões sobre possíveis caminhos para seguir construindo a agroecologia no país. Eu preparei para vocês um material de apoio básico, onde constam os detalhes de todos os conteúdos que eu vou falar nesse vídeo. Então, depois de ver a aula, você pode estudar os slides para fixar as informações. E se quiser se aprofundar nesses conhecimentos, nesse material a gente tem alguns links para acessar referências extras, além dos materiais complementares do curso. Sempre que tiver o ícone da mãozinha nos slides, você pode clicar e ir para outros materiais. Vamos começar? Então, os conceitos fundamentais para essa aula são direito humano à alimentação adequada, segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar e a própria agroecologia. Daqui para frente, eu vou citar alguns desses conceitos pelas siglas. A primeira questão que surge é: esses conceitos estão conectados ou eles falam de coisas muito diferentes? Bom, é importante saber que temos alguns autores que defendem diferentes concepções. Então, às vezes, você poderá encontrar divergências. Mas nessa aula eu vou apresentar os conceitos que eu procuro trabalhar, salientando que a minha opção é por trabalhar eles em conexão. O direito humano à alimentação adequada, ele fala sobre o direito fundamental e universal ao acesso à alimentação, ou seja, que todas e todos devem ter assegurada sua alimentação, mas não é qualquer alimento, é uma alimentação adequada e saudável. E para entender o que é essa alimentação, a gente associa então o conceito de SAN, da segurança alimentar e nutricional. Ela detalha que esse acesso ele deve ser tratado tanto em quantidade como em qualidade, por meio de práticas alimentares que possibilitem saúde, respeitem a diversidade cultural e sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Agora, para garantir que podemos realizar esse direito, precisamos então da soberania alimentar. Ou seja, precisamos assegurar políticas e estratégias próprias de produção, distribuição e consumo, adequadas às características culturais e que protejam as necessidades alimentares do nosso povo. Soberania alimentar é a opção por priorizar as demandas internas do país, garantindo a autonomia alimentar do nosso povo. E para que isso tudo seja possível, então, a agroecologia torna-se fundamental. Na legislação brasileira, temos o conceito institucionalizado apenas da produção de base ecológica, que ela se diferencia, então, dos sistemas orgânicos, por abranger também questões como a justiça social. Mas, para além de um sistema de produção, eu quero trabalhar nessa aula a partir de um conceito mais amplo de agroecologia, que envolve relações sociais, reforça o protagonismo do agricultor e busca mudanças estruturais nos modelos de desenvolvimento rural, para conservar a diversidade agroalimentar e também cultural para as futuras gerações. Dessa forma, partimos dessa base conceitual em um amplo diálogo, onde entendemos que, para garantir o direito humano à alimentação adequada, com segurança alimentar e nutricional, o caminho está situado na soberania alimentar, baseada na agroecologia. Entre os diversos pontos de diálogo entre esses conceitos, identifico que a agricultura familiar camponesa é o eixo central. O direito humano à alimentação adequada, a segurança alimentar e nutricional, a soberania alimentar e a agroecologia, para que sejam realizados integralmente, requerem autonomia desses atores sociais, exercendo seu direito de produzir, com acesso à terra e à renda, promovendo práticas que valorizam a cultura, protegem o ambiente, fortalecem a diversidade e viabilizam uma alimentação adequada e saudável em quantidade e qualidade, para a promoção da saúde no campo e na cidade. Com esses conceitos esclarecidos, agora vamos explorar essas agendas na história recente do Brasil.
É importante situar que, apesar da gente ter um reconhecimento, inclusive em nível internacional, das políticas públicas brasileiras, esse processo se deu em um cenário de muitos conflitos. Diferentes atores pautam no país demandas divergentes de modelos de desenvolvimento para o rural, disputando espaços na agenda pública. As políticas de SAM têm dialogado em muitos momentos com a agroecologia, especialmente naqueles temas que a gente notou conexões entre os conceitos no início da aula. Mas vamos observar que, ao longo da história, as políticas públicas de agroecologia foram construídas na disputa de um espaço aberto pelas políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, enfrentando resistências e sofrendo adaptações devido ao conflito com atores que são heterogêneos e nem sempre alinhados às mesmas demandas. Em nosso material de apoio básico e alguns artigos complementares, a gente pode conhecer com mais detalhe uma linha do tempo que apresenta marcos sociais e institucionais desde a década de 1970 nos temas da agroecologia, da questão agrária, da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Aqui na videoaula, eu irei trabalhar apenas alguns pontos que considero centrais nesse período da história. A agroecologia, ela se fortalece no Brasil na década de 1970 em iniciativas de base local, em diversas regiões do país, se estruturando em movimentos sociais, ONGs e ações pastorais. Alguns grupos iniciaram com um viés mais técnico, mas foram incorporando caráter político ao longo da década de 1980. Nesse período, foram originadas algumas das políticas alimentares mais antigas e bastante importantes da segurança alimentar e nutricional, como a Política Nacional de Alimentação Escolar e o Programa da Alimentação do Trabalhador. Já na década de 1990, a questão da fome ela adquire bastante relevância e é pautada por movimentos sociais, sendo criado pela primeira vez o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional em 1993, mas que é dissolvido em seguida, no ano de 1995. Em 1996, é criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, institucionalizando então um espaço da agricultura familiar na agenda pública, porém em um viés de inclusão produtiva, fornecendo crédito para os agricultores aderirem a processos de modernização. No início dos anos 2000, as organizações elas passaram então a se articular mais em rede e adquiriram força, passando a se tornar referência para pautar a agenda pública. A Articulação Nacional de Agroecologia, ANA, criada em 2002, é de central importância para a história da agroecologia no Brasil. A partir de 2003, a agenda da SAM ela se torna central, assim como a abertura de espaços de interlocução da sociedade civil com o governo, o que favoreceu a criação de políticas alimentares importantes e pressões para a relevância de garantir o abastecimento interno de alimentos. Um dos espaços de protagonismo dessa agenda foi o Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, recriado em 2003 e depois fortalecido no bojo de uma política nacional e de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nos anos de 2006 e 2007. Nesse período, vale citar também que ocorreram disputas na agenda do PRONAF, incluindo linhas de créditos para a agroecologia, mas a implementação efetiva dessas linhas foi bastante baixa. Em 2009, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, eles são modificados, incluindo, então, um projeto de dispensa de licitações e incentivando a compra de alimentos da agricultura familiar, sendo que nessas políticas é indicado priorizar os orgânicos e agroecológicos nas compras, com possibilidade, inclusive, de acréscimo de até 30% no valor. Algumas análises sobre essas políticas, elas indicam que o processo de transição agroecológica foi fortalecido a partir do PAA e do PNAE, possibilitando que os agricultores diversificassem a produção e garantissem sua venda. Já em 2010, a gente também tem que citar a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que fortaleceu, então, abordagens participativas e sistemas agroecológicos com recursos específicos para essa área. E é no período de 2011 a 2016 que uma política específica de agroecologia finalmente é institucionalizada. Respondendo então a um compromisso assumido com a Marcha das Margaridas em 2011, o governo aprova em 2012 a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a PNAPO. A construção foi realizada com a mediação do Ministério do Meio Ambiente, entre atores da agroecologia e organizações ligadas à agricultura orgânica,
ficando então bastante explicitadas as diferenças entre esses dois sistemas no documento. As políticas de segurança alimentar e nutricional institucionalizadas nesse período, elas integram bastante a pauta da agroecologia, sendo indicada tanto nos planos nacionais de SAM como no próprio Guia Alimentar, publicado em 2014. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é indicado como um marco que possibilitou articulações muito importantes. Mas a gente pondera que a sistematização dessas políticas ela não superou a lógica fragmentada de políticas e programas já existentes e uma limitação importante de recursos para essa agenda. Nos últimos anos, de 2016 a 2020, o cenário já foi de retrocesso e ruptura com o reconhecimento da segurança alimentar e da agroecologia como referenciais de políticas públicas. Políticas importantes, como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, foram muito desestruturadas e os recursos bastante reduzidos. Espaços de participação popular também foram extintos em nível nacional e o Brasil retornou ao mapa da fome. Avalia-se que a correlação de forças entre os atores sociais envolvidos nas disputas pela agenda pública sempre foi bastante desigual, de um modo que a agroecologia, então, ela foi integrada apenas pontualmente nas políticas públicas, sem espaço para ser considerada como um modelo estrutural de desenvolvimento rural. Apesar disso, avanços importantes e válidos ocorreram, e a agroecologia foi ampliada na agricultura brasileira. Agora a questão que fica é, para onde vamos? Como seguir a fortalecer essa construção na história brasileira? Então, chegando ao último tópico dessa aula, eu gostaria de abordar alguns caminhos, que eu vou chamar então de horizontes agroecológicos. No contexto atual, entendemos que ações em nível local adquirem muita relevância. Especialmente nos municípios e nos territórios, temos o desafio de fortalecer a implementação de instâncias de participação e ações de segurança alimentar e nutricional e agroecologia para garantir o direito humano à alimentação adequada. Um dos caminhos institucionais está na adesão ao SISAN, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Apesar da estrutura estar fragilizada em nível federal, a implementação ela segue valendo para estados e para municípios. Então, para aderir, os municípios eles podem implementar todas as instâncias do SISAN, que começam então pela Câmara Intersecretarias, que fica na prefeitura, então fazendo a interlocução entre as diferentes secretarias envolvidas e interessadas em dialogar sobre o tema da segurança alimentar, um conselho de SAM, então um CONSEA, para a participação da sociedade civil no município. Ele pode também promover, então, conferências periodicamente, aprovar uma lei de segurança alimentar e nutricional e se comprometer na elaboração de um plano de segurança alimentar e nutricional municipal. E aí, pautar a agroecologia nesses instrumentos é fundamental. Dentre as outras ações específicas, eu não posso deixar de citar o fundamental fortalecimento das feiras agroecológicas nos municípios. As feiras, elas facilitam a comercialização, proporcionando renda para os agricultores e garantindo alimentos e saúde para consumidores e produtores em nível local. As feiras são mecanismos de soberania e segurança alimentar e nutricional e precisam ser fortalecidas no nível municipal. Um mecanismo interessante para fortalecer as feiras, ele está também na implementação de políticas de vale-feira, ressignificando então uma das políticas alimentares mais antigas do país, o PAT. Os municípios eles podem organizar modalidades específicas de vale-alimentação para os servidores, garantindo demanda para os feirantes agroecológicos e proporcionando alimentação adequada e saudável para os trabalhadores. A produção de hortas urbanas e comunitárias, bem como as escolares, também formam estratégias bastante interessantes em nível local, aproximando as pessoas do alimento e otimizando áreas públicas ociosas. Não podemos esquecer também das ações relacionadas ao resgate, manutenção e beneficiamento das sementes crioulas. Apoiar a troca de sementes entre agricultores e a preservação das variedades é fundamental. Transversal a todas essas ações está a educação alimentar e nutricional. E para isso eu saliento a necessidade de proteger e divulgar o nosso guia alimentar para a população brasileira. Ele foi alvo de ameaças nesse ano, mas o guia ele é um instrumento fundamental
que estimula o consumo de alimentos in natura e minimamente processados e valoriza os alimentos agroecológicos, a cultura alimentar e uma relação harmoniosa e tranquila com a alimentação, promovendo saúde e bem-estar coletivo. Por fim, eu ressalto que para caminharmos em direção a horizontes agroecológicos, a criação e fortalecimento de espaços de participação é fundamental. E essa construção, ela se dá de forma paulatina, num trabalho contínuo de dedicação, articulação e priorização política de todos os setores envolvidos. Um dos passos é conhecer e multiplicar experiências locais de promoção da agroecologia, da SAM e da soberania alimentar, para reconstruir e fortalecer mecanismos que garantam o direito humano à alimentação adequada. Então, eu finalizo essa aula te convidando a compartilhar em nosso espaço de troca de saberes as políticas ou as ações que acontecem em seu município e no seu território. Obrigada pela atenção, um grande abraço e até breve.